Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula. Como passo inicial para estudarmos o direito do trabalho, precisaremos entender do que ele cuida, quais as partes envolvidas, conceituar o que é o direito do trabalho. Então vamos começar definindo o direito do trabalho. Me acompanhe até o quadro. Direito do trabalho é o conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre empregados e empregadores. São os direitos resultantes da condição jurídica dos trabalhadores. Então, como podemos observar, essa definição é muito simples de entender, onde temos a figura do empregado e empregador, das normas de tutela ao empregado, que podemos ter como exemplo limitação no número de horas trabalhadas, adicionais, férias, entre outros direitos do trabalhador, e dos órgãos de fiscalização que será visto em nossas próximas aulas, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público, entre outros. Podemos encontrar vários outros conceitos de renomados doutrinadores que teremos o dever e obrigação de ler. E com isso podemos fazer uma comparação entre os conceitos demonstrados. E diante desse conceito, podemos perguntar: de onde vêm as normas trabalhistas? Essa pergunta nos remete a um importante tópico que vamos trabalhar nesse momento: as fontes do direito em geral e as fontes específicas do direito do trabalho. E o que seriam essas fontes? O termo fonte aponta para a origem de algo, sendo o ponto de partida no caso do direito. Então vejamos o entendimento do doutrinador Victor Frederico Campbell, que diz o seguinte: vamos novamente ao quadro. As fontes do direito são as formas de expressão do direito positivo, sendo caracterizadas como os meios de exteriorização e reconhecimento das normas jurídicas. A fonte do direito ainda pode ser entendida como a origem ou causa do direito ou repositório de onde é possível extrair informações e o próprio conhecimento sobre o direito. Essa é a definição de fonte de um doutrinador. Mas temos várias outras definições e, como já disse, temos a obrigação de conhecer outros doutrinadores para termos uma visão ampla desse tema abordado, que são as fontes do direito. Então vamos falar agora sobre como as fontes podem ser divididas, onde temos as fontes materiais e as fontes formais. Estamos tratando aqui das fontes do direito de uma forma geral. Logo vamos falar das fontes específicas do direito do trabalho. Então vamos entender cada uma dessas fontes. Vejamos o que são fontes materiais. Vamos à definição de fontes materiais. São os valores e circunstâncias sociais que determinam a formação e conteúdo das normas jurídicas. Abrange fatores sociais, históricos, religiosos, demográficos, morais, políticos, econômicos e também os valores de determinada época: ordem, segurança, paz. Essa é a definição de fontes materiais do direito. E agora vou explicar para melhor entendimento de vocês. Se as normas jurídicas são criadas pelas pessoas por meio de seus representantes no Estado, quais os fatores históricos, sociológicos, econômicos e políticos, dentre outros, que explicam a escolha feita? Em outras palavras, a investigação busca encontrar a origem de uma norma jurídica, revelando sua causa. Vamos supor que, para proteger o mercado interno, o governo cria um novo imposto de importação. E por que o governo cria um novo imposto de importação? Vamos entender a pergunta no sentido material de fonte. O governo precisará encontrar dados econômicos internos que justificam a criação de um novo imposto. Grupos empresariais, por exemplo, pressionam o Estado para a adoção da medida. E diante de tudo isso, o governo, após alguns estudos, verificando a necessidade de proteger o mercado interno, leva a declinar para a criação desse novo imposto. Repare que envolveu aí várias situações: a pesquisa de mercado, se realmente há necessidade da criação desse imposto, será verificado as questões históricas, econômicas e sociais para que seja criado um novo imposto e se realmente será viável a criação desse imposto para a proteção do mercado interno. Vamos a outro exemplo. Se o Brasil precisa exportar um produto e o governo quer incentivar a exportação desse produto, o que ele faz?
baixa alíquota de exportação, justamente para incentivar a exportação desse determinado produto. Então, o governo irá analisar quais os fatores sociais, econômicos, entre outros fatores, que vão levar a diminuir ou aumentar determinadas alíquotas para estimular o mercado interno. Essa análise nos traz quais as autoridades, os grupos e as situações que influenciaram no ato de positivação que criou a norma, ou aumentou ou baixou a alíquota. A investigação das fontes materiais do direito é utilizado pela sociologia do direito, pela filosofia jurídica e pela ciência política. A fonte material é de suma importância porque no processo de criação das normas, os legisladores, ao apresentarem e discutirem projetos de lei, são influenciados pelas fontes materiais, onde são criadas comissões para estudar aspectos sociais, históricos, culturais, entre outros, cujos resultados determinam os termos de uma nova lei. Já no Poder Judiciário, a importância das fontes materiais cai significativamente. Podemos ter como exemplo um advogado, quando atende um cliente, ele não consulta estudos sociológicos, econômicos, sociais para elaborar uma petição. No Poder Judiciário, os juristas precisam de uma fonte que revela a norma jurídica de um modo mais imediato e com maior certeza e segurança. Utilizam basicamente as fontes formais, que veremos logo a seguir. Vamos a mais um exemplo. Para verificarmos a redução da importância da fonte material para o Poder Judiciário, então há um litígio, outro exemplo, há um litígio na compra de uma mercadoria na loja X. O cliente comprou uma mercadoria e recebeu outra mercadoria. Daí esse cliente vai ao Poder Judiciário reclamar da compra, porque não solucionou o problema amigavelmente, e vê apenas como solução impetrar uma ação contra a loja X. O advogado não irá olhar os fatos sociológicos, históricos, entre outros, para elaborar a petição, o pedido. O advogado consultará o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil. Estão vendo que, nesse caso, o advogado não irá consultar as fontes materiais. Ele irá consultar justamente as fontes formais, que veremos agora. O advogado terá que analisar a lei e suas fundamentações serão legais, se suas fundamentações serão legais. Enfim, no Poder Judiciário, as fontes materiais serão drasticamente reduzidas. O Poder Judiciário, os operadores do direito, utilizam basicamente as fontes formais. E para melhor entendermos, vamos definir o que são as fontes formais. Pois bem, o que é uma fonte formal? Vamos ao quadro. São os meios de manifestação do direito dos quais os juristas conhecem e descrevem o fenômeno jurídico, ou seja, a forma que os juristas buscam informações desejadas. Um advogado, um juiz, juristas, enfim, todos os operadores do direito, ao desenvolver suas atividades, não desejam encontrar as causas culturais das normas jurídicas, mas tão somente extraí-las de dispositivos existentes e aceitos pelo ordenamento jurídico. As fontes formais do direito servem para identificar o modo como o direito se articula com seus destinatários, ou seja, como o direito se manifesta. As fontes formais do direito são aqueles meios ou instrumentos pelos quais as normas jurídicas são comunicadas à sociedade, permitindo aos cidadãos conhecerem-nas e aos juristas utilizarem-nas. Vamos entender, eu vou explicar isso de forma mais fácil. Pois bem, você sai da sua sala de aula, vai até uma biblioteca e pede para ver um vade-mecum, que no direito refere-se a um compêndio das obras básicas para serem consultadas facilmente, onde estão reunidos Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, entre outras leis. Você vai à biblioteca e pede um livro de determinado doutrinador para você ler sobre, exemplo, o direito do trabalho. Essa é a fonte formal, é a forma como o direito se manifesta para todos terem acesso e conhecimento da nossa legislação. É simples assim. É o meio pelo qual as normas chegam até a população, que são os livros através de internet, enfim, esse meio como nós temos acesso às leis, é o que são as fontes formais. Nesse sentido, as leis são fontes formais do direito, e a lei é um instrumento que carrega normas jurídicas, comunicando-as à sociedade.
Temos também como fontes formais do direito as jurisprudências, os costumes, os princípios gerais do direito, e é justamente sobre isso que estudaremos logo adiante. Vamos a mais um exemplo de fontes formais, para ficar bem claro e não ficar qualquer dúvida quanto às fontes formais. Por exemplo, se um advogado precisar impetrar uma ação, defender um cliente no ramo do direito do trabalho, vai consultar a CLT e outras leis relativas ao direito do trabalho. Para um cidadão conhecer seus direitos relativos às relações consumeristas, irá consultar o Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, por exemplo. Basta encontrar a lei que traz normas sobre o fato que deseja e delas extraí-los. Enfim, basta você pegar o caso em concreto e buscar uma das fontes que melhor se enquadra nessa situação. As fontes formais são divididas em fontes formais estatais e não estatais. E o que são fontes formais estatais? São as normas que vêm por meio de determinação e poder do Estado, leis em geral, as jurisprudências e os princípios gerais do direito. E o que são as fontes formais não estatais? São as que têm origem do particular. Sua formação não partiu do Estado, e sim dos particulares. Por exemplo, os costumes e a doutrina. Abrindo uma observação, temos que deixar claro que, da aplicação das leis e das fontes, há uma hierarquia a ser seguida, que é demonstrado pela pirâmide de Kelsen. Então vamos entender a hierarquia das normas jurídicas. Vejamos a pirâmide de Kelsen. Me acompanhe. Nós temos no topo da pirâmide a Constituição Federal e emendas à Constituição. Logo abaixo, as leis complementares. Abaixo das leis temos as leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias e decretos legislativos. Abaixo temos os decretos regulamentares e na base da pirâmide temos as decisões normativas, portarias, avisos, ordens internas e despachos. Entenda uma coisa, essa hierarquia não é opcional, é obrigatório obedecê-la. A Constituição Federal é a nossa carta magna, está acima de todas as leis. Todas as demais normas, leis, devem obedecê-la e essa obediência não é opcional, é obrigatório. Caso as outras normas não obedeçam à Constituição Federal, serão nulas, não terão nenhuma validade. Diante do que já vimos, vamos definir cada uma das fontes formais. Vamos entender o que são leis, doutrina, costumes, princípios gerais do direito e vamos começar pelas leis. Para termos um entendimento melhor, vamos então para a definição de leis. Me acompanhe. É o preceito jurídico escrito, emanado do legislador e dotado de caráter geral e obrigatório. Vejam bem, a lei, quando criada, homologada e está em vigência, a lei existe, ela é válida e produz efeitos. Todos devem acatá-la, não é opcional se querem ou não seguir, ela é obrigatória. Não podemos alegar que não tínhamos conhecimento da lei para tentar se eximir de alguma punição. Mas daí vocês perguntam, como assim? Pois bem, vamos a um exemplo. Você está em uma rodovia viajando, seu cinto de segurança, daí um policial em uma blitz pede para você parar o carro e verificando que está sem o cinto, aplica uma multa. Você pode alegar que não estava usando o cinto de segurança porque não tinha conhecimento da lei? Claro que não. Você com certeza será multado por infringir a determinação legal. Você em momento algum não pode alegar que não estava usando o cinto porque não tinha conhecimento da lei. A multa será aplicada, pois a lei assim determina. Por isso é importante estarmos muito bem informados, estarmos atualizados, verificarmos as modificações da nossa legislação, porque em momento algum podemos tentar nos eximir de qualquer punição, alegando que não temos conhecimento de nossa legislação. Vamos ver agora outra fonte formal, que é a analogia. Vamos à definição de analogia. Analogia é fonte formal mediata do direito utilizado com a finalidade de integração da lei, ou seja, a aplicação de dispositivos legais relativo a casos análogos.
ante a ausência de normas que regulam o caso concretamente apresentado, apreciação jurisdicional, a que se denomina anomia. Ainda falando de analogia, esta pode ser utilizada em solução de casos concretos. Nessa situação, o aplicador compara o caso em questão com outro similar e aplica analogicamente a mesma lei ou norma, encontrando uma solução semelhante aos dois casos, já que possuíam as mesmas características. Pode ser utilizada também na aplicação de normas quando guarda semelhança com a função anterior, de modo que para situações semelhantes pode-se exigir a aplicação da mesma norma. Poderá ser aplicado também no caso de lacunas da lei. Para os casos em que a lei é omissa ou obscura, por exemplo, a analogia também poderá ser usada para solucionar este problema. Como exemplo de analogia, vamos entender que é uma situação em concreto, um determinado caso qualquer, em que a lei não ampara essa determinada situação. Quando levado ao Poder Judiciário, o juiz utiliza de outro caso, vamos dizer assim, parecidos, e fundamenta sua decisão nesse caso anterior, que já havia uma sentença. Isso é uma analogia, utilizar de situações que já estão amparados pela legislação em casos que ainda não estão amparados pela legislação. Mas deve atentar que os casos devem ser parecidos, vamos assim dizer. Vamos falar agora de uma fonte do direito, que são os costumes. E o que são os costumes? É considerado uma norma aceita como obrigatória pela consciência do povo, sem que o poder público tenha estabelecido. Como já falado, os costumes são fontes formais não estatal. O direito costumeiro ou costumes possui dois requisitos. Uma é a crença na obrigatoriedade, isto é, a crença que, em caso de descumprimento, incide sanção e diuturnidade. É a simples constância do ato. Ocorrem em determinadas situações que a sociedade pratica determinado várias vezes, talvez por anos, e esse ato, consequentemente, torna-se uma norma a ser seguida por todos. Vamos a um exemplo. O cheque pré-datado é um costume. O cheque é uma ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre os fundos depositados na conta do emitente. Pois bem, ordem de pagamento à vista. Mas tornou costume pré-datarmos os cheques, com prazo de 30, 60, 90 dias. Enfim, vai depender da negociação entre comprador e vendedor. Esse ato de pré-datar o cheque é um costume, não está na lei, e é muito comum em nossa sociedade essa prática. Então, se formos em um comércio que oferece prazo no cheque, 30, 60 e 90 dias, se assim for a negociação, deverá a loja acatar as datas que foram determinadas para que o cheque seja descontado. E se a loja não acatar a data que foi acordado? Vamos supor que a loja leva o cheque ao banco antes da data que foi estipulada com o cliente. Se depositar o cheque e esse voltar sem fundos, poderá o cliente impetrar uma ação, alegando a quebra de um acordo feito com a loja. Então, observem que não há na lei o cheque pré-datado, mas por um costume de nossa sociedade, essa prática se tornou comum. E caso não seja cumprido, o que foi acordado entre loja e o comprador, a loja poderá ser punida pelo descumprimento do acordo. Temos ainda como fonte do direito a doutrina. Vamos à definição do que é a doutrina. É o conjunto de indagações, pesquisas e pareceres dos cientistas do direito. Doutrina é o acervo de soluções trazidas pelos trabalhos dos juristas, estudiosos do direito e, por sua vez, uma contribuição para a aplicação e também preparação à evolução do direito. É simples de entender. Você vai a uma biblioteca e procura um livro sobre o interesse que quer ter conhecimento. Direito trabalhista, penal, administrativo, constitucional, enfim, o que você desejar. E você vai encontrar pessoas com alto grau de conhecimento sobre determinado assunto e, consequentemente, levará até você esse conhecimento, esclarecimento esperado. Isso é doutrina. É simples assim. Temos como fonte do direito a jurisprudência. É uma função atípica da jurisdição.
significa decisão ou conjunto de decisões judiciais e, sentido estrito, significando o entendimento ou diretiva resultante de decisões reiteradas dos tribunais sobre um determinado assunto. Então, jurisprudência são decisões reiteradas, constantes e pacificadas do Poder Judiciário sobre determinada matéria. Vamos a mais um exemplo. Existe uma situação X que foi levada aos tribunais superiores e os desembargadores, ministros do STJ e STF, por várias vezes decidiram de forma uniforme, tomaram a mesma decisão. Isso é a jurisprudência. E por último, temos os princípios gerais do direito. E o que são princípios gerais do direito? Vamos à definição. São postulados que se encontram implícita ou explicitamente no nosso sistema jurídico, contendo um conjunto de regras. Ocorre em situações em que a analogia e o costume que já estudamos falham no preenchimento da lacuna. O magistrado supre a deficiência da ordem jurídica adotando os princípios gerais do direito, que às vezes que não foram ditados explicitamente pelo elaborador da norma, mas que estão contidos de forma imanente no ordenamento jurídico. Entende-se, então, que os princípios gerais do direito são a última salvaguarda do intérprete, pois precisa se socorrer dele para integrar o fato aos sistemas. Podemos citar como exemplo o princípio da imparcialidade do juiz, princípio da contraditória e ampla defesa, princípio da disponibilidade e indisponibilidade, princípio da motivação das decisões judiciais e princípio da publicidade. Como os princípios gerais do direito, encerramos as fontes gerais do direito. Veremos agora as fontes que são específicas do direito do trabalho. E para iniciarmos as fontes específicas do direito do trabalho, vamos falar agora sobre a Constituição Federal, convenções internacionais, leis, decretos, normas do Poder Executivo, contrato de trabalho, convenções coletivas do trabalho e acordos coletivos do trabalho e sentença normativa. Vamos começar pelas convenções internacionais. E que seriam as convenções internacionais? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com sede em Genebra, Suíça, desde sua criação através do Tratado de Versalhes em 1919, tem como grande objetivo a unificação das normas aplicáveis ao contrato de trabalho, no sentido de buscar um padrão mínimo aplicável igualitariamente em todo o mundo, priorizando a luta contra o trabalho escravo, trabalho degradante e trabalho infantil, dentre outros objetivos. Então, visando alcançar suas metas, a OIT estabelece diretrizes na forma de convenções ou recomendações trabalhistas aprovadas em Assembleias Gerais, realizada pelo menos uma vez por ano, com a participação dos países membros da organização, que atualmente contando com mais de 170 países associados. Porém, não basta aprová-los em âmbito internacional, é necessário reconhecê-la como norma aplicável dentro do país, é que se chama internacionalização. Cabe ao Congresso Nacional referendar os tratados internacionais assinados pelo Presidente da República. Vamos falar agora sobre a Constituição Federal. Então vamos à definição de Constituição Federal, que é outra fonte do direito trabalhista e a nossa Carta Magna, nossa lei maior. Então acompanhe comigo. É o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição Federal regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita os poderes e define os direitos e os deveres dos cidadãos. Como já vimos, a Constituição é a nossa lei superior e todas as demais normas devem obedecer à Constituição Federal. E essa obediência não é facultativa, é obrigatória. E caso as demais normas não obedecerem à Constituição Federal, serão nulas, não terão nenhuma validade. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, prevê uma série de direitos trabalhistas que são de fundamental importância, o qual teremos oportunidade de analisar esses direitos trabalhistas nas próximas aulas. Quero mais uma vez frisar que a Constituição Federal é a nossa lei maior e nenhuma outra norma jurídica pode contrariar o que está na Constituição Federal. Caso isso aconteça, de alguma outra norma contrariar a Constituição Federal, ela será nula.
Vou repetir essa frase várias vezes, pois é de suma importância estarmos sempre em alerta quanto a essa superioridade da nossa Constituição Federal, onde não poderá de forma alguma ser violado as suas normas. Vejamos mais uma fonte do direito do trabalho, que são as leis. Já vimos agora há pouco a definição de leis, que não será diferente. Mas especificamente no direito do trabalho, devemos citar a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Temos outras leis, como a Lei 5.859 de 72, que trata do emprego doméstico, Lei número 8.036/90, que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Enfim, temos uma grande quantidade de leis, mas é de grande relevância que vocês tenham conhecimento dessas leis e, na primeira oportunidade que tiverem, terão a obrigação de ler pelo menos as leis que estão relacionadas com a nossa matéria, que é o direito do trabalho. Temos como fontes do direito do trabalho os decretos. No sistema jurídico brasileiro, os decretos são atos meramente administrativos da competência dos chefes dos poderes executivos, presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Um decreto é usualmente utilizado pelo chefe do poder executivo para fazer nomeações e regulamentações de leis, como, por exemplo, para lhes dar cumprimento efetivo. Quanto ao contrato de trabalho, que também é uma fonte do direito trabalhista, falaremos à frente mais detalhadamente sobre esse tema. Nesse momento, de uma forma menos detalhada, temos que entender que é um contrato firmado entre empregador e o empregado, onde constam diversas obrigações e responsabilidades de ambas as partes, e por essa razão pode ser considerado como uma fonte das normas trabalhistas, desde que, naturalmente, não sejam contrárias à Constituição Federal Brasileira e às leis ordinárias. Temos a Convenção Coletiva, que também é uma fonte específica do direito do trabalho, e tem a seguinte definição. Me acompanhe. É uma instituição do direito coletivo do trabalho, traduz um ajuste entre entidades sindicais visando a novas condições de trabalho, cuja eficácia é atingir a todos os envolvidos. É um acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalhos aplicáveis no âmbito das respectivas representações a relações individuais do trabalho. Exemplo: os sindicatos de empresas de fabricação de veículos e os sindicatos de empregados daquela categoria fecham um acordo para as férias coletivas. Todos os empregados daquela categoria, trabalhadores que atuam na fabricação de veículos, deverão acatar o que foi decidido. E o acordo coletivo, que também é uma fonte específica do direito do trabalho, nos traz que, vamos à definição, é o ajuste celebrado entre sindicatos representativos de categorias profissionais com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, estipulando condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou empresas acordantes. Em consequência, seus efeitos são apenas para as partes envolvidas. Nesse caso aqui, somente as empresas que fizeram um acordo coletivo deverão acatar o que foi decidido. Um exemplo: somente o sindicato da empresa de veículos da marca X, juntamente com o sindicato dos trabalhadores, fecharam um acordo. Somente aqueles empregados da empresa X que deverão acatar o que foi acordado, e não toda a categoria de trabalhadores que trabalham em fábricas de veículos. Então, vamos diferenciar a convenção coletiva do acordo coletivo. Na convenção coletiva, firmada entre os sindicatos, todos os operários e empresas de veículos deverão acatar no acordo coletivo. Somente aquela empresa que firmou, no acordo coletivo, somente aquela empresa que firmou o contrato, os trabalhadores deverão acatar o acordado. Está aí a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo. A convenção coletiva atingirá toda a categoria, enquanto o acordo atingirá apenas a empresa e empregados envolvidos no acordo firmado. Então, quando falarmos em convenção coletiva, abrange toda a categoria. No acordo coletivo, atingirá apenas aquela parte, aquela empresa e sindicato de empregadores que serão beneficiados. E veremos agora a última fonte do direito trabalhista, que é sentença normativa.
O que é uma sentença normativa? Vamos à definição. É uma fonte que emana, que origina do Poder Judiciário Trabalhista. É uma decisão judicial proferida pelos Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, ou pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, a respeito de um dissídio coletivo, ou seja, uma ação impetrada pelo sindicato representativo dos empregados contra os sindicatos dos empregadores a fim de ajustar melhores condições laborais. Por essa razão, terá eficácia para todos aqueles envolvidos no referido dissídio. A sentença normativa cria normas e condições de trabalhos a uma categoria sindical. Essas são algumas das fontes do direito do trabalho. Existem outras? Sim, mas essas são as mais utilizadas pelo direito em geral e pelo direito do trabalho brasileiro. Temos o dever de saber quais são as fontes do direito e as fontes do direito do trabalho especificamente, pois dessa forma ficará mais fácil de entendermos e estudar o direito. Assim encerramos nossa segunda aula. Um abraço a todos e até a próxima aula.